No inverno rigoroso de 1787, numa aldeia isolada no coração das montanhas, vivia uma comunidade assombrada por uma criatura terrível. Dizia-se que durante as noites de lua cheia, um espírito vingativo conhecido como o Ceifador Sombrio emergia das profundezas da floresta. Seu rosto estava sempre oculto por uma capa escura, e sua única presença anunciada era o eco arrepiante de seus passos. Quando se aproximava, os aldeões podiam ouvir o som inconfundível de seus passos, que eram descritos como arrepiantes e ecoavam pela floresta, causando um calafrio na espinha de qualquer um que os ouvisse. Em uma determinada noite, um morador local viu, ao longe, a criatura pelas frestas da janela e o descreveu como tendo uma capa escura que ocultava completamente seu corpo e rosto e que um brilho vermelho emergia parecendo vir de seus olhos. Essa foi a única vez que os moradores tiveram uma descrição de como era o ceifador. Na próxima lua cheia, o corpo do homem foi encontrado sem vida na floresta. Embora fosse jovem, a pele de seu corpo estava completamente enrugada como se tivesse o aspecto de alguém de 80 anos. Seu rosto, no entanto, permaneceu como era, embora com aparência de ser feito de cera. A partir desse momento, ninguém ousou olhar pelas frestas. Sendo assim, por jamais terem visto seu rosto, eles tinham medo por desconhecerem a identidade e não saberem se era alguém que vivia próximo ou mesmo na aldeia que se transformava em noites de lua cheia. Ou seja, como era natural naquela época, temiam ser uma entidade sobrenatural que se apossou do corpo de alguém e se manifestava apenas nas noites de lua cheia. Os aldeões viviam com medo, trancando-se em suas casas à noite e evitando a floresta a todo custo. No entanto, a cada lua cheia, uma nova vítima era encontrada, com os olhos vazios de terror e a pele do corpo envelhecida. Esses mortos não eram da aldeia local. Mas, mesmo assim, a aldeia estava em pânico, e nesse pânico viveram por mais alguns anos. Certo dia, um corajoso jovem morador da aldeia informou que iria enfrentar a criatura, pois não era possível que continuassem vivendo naquela agonia. Tentaram convencê-lo do contrário, mas ele não voltou atrás. Quando a noite de lua cheia chegou, pegou uma arma, um punhal e uma tocha acesa, e ficou próximo da entrada da floresta, esperando o ceifador se aproximar. Era uma noite de inverno. A neve caía sobre seu capuz. As árvores já mal movimentavam com o vento, por estarem cobertas de neve. Passaram-se 2 longas horas antes que ouvisse o som dos passos sinistros. O ceifador sombrio emergiu das sombras, seus olhos vermelhos brilhando com um fogo demoníaco olharam para o corajoso morador que disparou sua arma. Contudo, as balas passaram direto pelo espírito, que riu com um som de arrepiar os ossos. Nesse momento, teve a certeza que aquilo não era uma pessoa possuída. Era um espírito possuído por uma entidade maligna que voltara para assombrar a aldeia. A criatura, então, estendeu sua mão ossuda para tentar tocar o caçador. Mas ele foi capaz de se desviar do toque e correr em direção à porta de sua casa. Lá pegou um vidro com óleo benzido que havia sido entregue a todos os morradores locais. Ele lançou o óleo em direção ao ceifador que se encontrava a poucos passos dele. Quando o óleo caiu sobre o ceifador, este gemeu de dor. Na sequência, os ossos dele começaram a se quebrar e, aos poucos, o ceifador tornou-se um amontoado de ossos no chão. O caçador jogou o fogo de sua tocha em cima do amontoado de ossos e eles começaram a se queimar. À medida que se queimava, urros eram ouvidos vindos da floresta, porém foram se silenciando conforme os ossos iam virando cinzas. O morador caçador chamou os outros moradores para verem o ceifador sendo queimado. Eles temeram a princípio, depois foram e jogaram óleo em cima das cinzas. O dia amanheceu e os morradores decidiram que deveriam se desfazer daquelas cinzas. Então, foram e jogaram tudo em um precipício que tinha na região. Na aldeia, nunca mais se ouviu falar do ceifador sombrio. Mas, por muito tempo, o medo ainda acompanhou os pesadelos dos moradores que se recordam do som de seus passos sinistros nas noites de lua cheia.